Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam, o podcast da Carry On Brasil. Aplicativo, o super aplicativo dos profissionais da saúde, local onde eles encontram vagas de trabalho, educação e funcionalidades para organizar o dia a dia e os valores que tem para receber em cada plantão. Hoje eu estou aqui com a Juliana, nossa head de marketing, que vai conduzir mais um episódio junto comigo. Oi, pessoal, estamos aqui de novo. Oi, Fê. Hoje a gente não estamos numa bancada feminina. Sim. Temos um homem entre nós. Vamos fazer um episódio bem legal para a galera curtir. É uma pessoa que, como você, a gente já tá acostumada, a gente já é obrigada a olhar pra fuça dele todos os dias. É, tá em Mas, casa. falando sério, é um grande prazer estar aqui ao lado do Eduardo Morelli, que tem uma carreira consolidada em experiência do paciente e, nos últimos anos, trabalhou diretamente no setor da saúde, não é, Morelli? Isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Feliz agora, de uma forma, né, até já comunicado e oficial, fazer parte da Carry On como conselheiro. Antes, né, Fih, a gente teve alguns namoricos, vamos dizer, algumas trocas de experiência. Agora faço parte e estou muito feliz. Obrigado pelo convite. E vamos lá, hoje então, bancada, pela primeira vez, uma bancada masculina? Era sempre mulher? Não, já teve alguns, mas... A última foi 100% feminina. 100% legal, feminina. Legal, muito bom. Mas conta pra gente, até pro nosso público te conhecer e tudo mais, você é um personagem diferente, porque a gente, na grande maioria, trouxe médicos... e você é um executivo da saúde, né? Que trabalhou no setor da saúde. Então, conta um pouquinho da sua jornada para o pessoal te conhecer. É isso aí. Na verdade, a minha experiência, a minha carreira, ela foi forjada em experiência do cliente, posso dizer dessa forma, né? Eu comecei como operador de call center alguns anos atrás, não precisamos entrar em nível de detalhe, mas e aí eu fui crescendo nessa carreira de experiência e relacionamento, a que eu tenho muito orgulho de fazer. E nos últimos anos eu passei por executivo de algumas empresas, de alguns mercados, principalmente mercado de telecom e saúde, mas eu também fui executivo de uma das empresas de BPO, que fazem terceirização de atendimento e relacionamento do cliente. E aí eu pude trabalhar com diversos mercados, bem de consumo, educação, automobilismo, enfim. E nos últimos 2 anos, eu fui o executivo responsável na DASA, né? Muita gente não conhece a DASA. A DASA é hoje o maior ecossistema de saúde da América Latina. Ela tem aproximadamente 60 marcas de laboratório espalhados por todo o Brasil e 18 hospitais, além de centros oncológicos, ambulatórios, genética, enfim. E durante 2 anos eu fui o diretor executivo responsável pela experiência do cliente na DASA. Então eu tomava conta de toda a jornada do paciente e do cliente, desde o momento inicial do agendamento até o momento que ele recebia a pesquisa para responder à satisfação. E há 1 mês eu decidi, vou solo agora, né? Explorar um pouco mais do que eu aprendi em saúde, que é um mercado excepcional, é um mercado que tem muitas oportunidades. É um mercado que eu me apaixonei e, com isso, agora estou experimentando algumas coisas. Até um pouco antes, né, Fê? A gente estava discutindo um pouquinho aqui de incubadora, de aceleradora de startups, enfim. Estou aí num voo solo agora, estou muito feliz de fazer, também poder dar pitaco na vida da Fê e da Gabi, que são as 2 sócias da Carry On. E a gente também está feliz de receber os pitacos. Na nossa jornada na saúde, a gente viu que ainda é muito incipiente a tecnologia no setor. Então, estar encabeçando um certo avanço e receber o apoio de grandes nomes do setor é muito bom para nós. A Carry On só tem a agradecer por ele estar solo, né? Obrigado. Por ter topado o desafio, porque aqui é só desafio. Exatamente. Só a capina. Capinando o lote. Morelli, a gente já tentou trazer esse tema com os nossos outros entrevistados, mas a gente vê que tem uma certa resistência do setor da saúde em chamar o paciente de cliente, de colocar a experiência do cliente. Como você, na cadeira de executivo, entende isso, assim? Tanto o lado dos médicos de acharem, não, é só meu paciente, e ter uma postura muito de eu espero o paciente chegar até mim, eu resolvo o problema dele, ponto. E não se preocupa tanto com toda a jornada. Como você vê isso e como foi esse desafio seu aí de 2 anos na DASA? Então, Fê, esse assunto é bem interessante. Quando eu entrei na DASA,
Primeiro que a minha outra experiência de saúde tinha sido trabalhar com a Qualicorp. E quando eu entrei lá, a central de atendimento chama NAC, Núcleo de Atendimento ao Cliente. Mas a diretoria médica só falava de experiência do paciente. E a outra diretoria falava de experiência do médico. Que isso, ok, está resolvido, muito bem definido. E foi algo que a gente discutiu durante muito tempo. A gente tem que falar que é paciente ou a gente tem que falar que é cliente? E aí teve algo que chegou a um consenso, mas não chegou ao mesmo tempo, porque na saúde, às vezes, quando tem executivos de um lado e médicos, administradores de outro, é muito difícil chegar num consenso. Mas se chega em alguns momentos. E a gente meio que definiu um conceito assim: o cliente é quando ele vai num laboratório, faz um exame, é quando ele vai pedir um pedido de genética, mas quando ele, a partir do momento que ele entra nas nossas dependências e ele precisa de um tratamento, ele vira paciente. Então, por exemplo, quando ele entra num hospital, não para fazer uma consulta ou para fazer um exame, ele é paciente. Mas quando ele entra no laboratório, ele é cliente. Aí vai perguntar para mim, vocês usavam isso da forma mais correta possível? Não. Todo mundo que era de hospital falava paciente, todo mundo que era de laboratório falava cliente. Então, assim, mas no final das contas, até nos meus posts do LinkedIn, quando eu vou falar sobre isso, eu falo assim, cliente/paciente/usuário. Porque tem usuário também. Sim. Então, o cara que vai lá fazer uma vacina, ele é cliente, ele é usuário. Então, é um negócio que na saúde já foi discutido, mas nunca foi entrado num consenso. Polêmicas. Mas eu acho bem interessante isso. Quando ele tá sobre a sua tratativa, ele é um paciente. Mas quando ele vai lá para fazer um exame de sangue e vai embora, ele é um cliente, ele não é paciente, ele não tá doente. Era isso que a gente falava muito. Mas ele pode estar indo fazer exame e tá doente. A gente agora tá entrando numa seara que é difícil discutir isso. Então esse negócio sempre ficou meio barata voa, Fê. Mas no final das contas, é a experiência como um todo que a gente tem que cuidar, independente se é cliente, paciente, usuário ou qualquer outra coisa. Show de bola. Eu ia falar isso. Não seria cliente da instituição e paciente nos tratamentos que ele isso pode ser esse conceito. ali, mas né? o que a gente definiu depois, e aí trazendo muito a questão da técnica em questão de experiência do cliente independente se é cliente, se é paciente, se é usuário ou qualquer outra coisa, as jornadas são diferentes. Sim. Isso que é importante. Você não pode tratar de uma mesma forma aquele usuário, paciente ou cliente que foi num laboratório fazer o exame daquele que deu uma entrada num pronto-socorro de um hospital. Então, isso é o mais importante, eu acho, independente do conceito ou não, entendeu? Show de bola. E na sua jornada, você liderou um setor inteiro numa das... A maior, né? Eu acredito que é o maior conglomerado de saúde no país. Hoje é um dos maiores. Isso, um dos maiores. Qual que foi o seu maior desafio, assim, nessa gestão? Então, o desafio, eu acho, Fê, foi o seguinte. Você falou da questão da tecnologia, algo ainda incipiente na área da saúde. Eu vou discordar um pouquinho, porque quando a gente fala de tecnologia na área de saúde pro paciente, o Brasil está extremamente avançado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A DASA já utiliza alguns momentos, inclusive teve um evento da Google essa semana, no Next, que é um dos maiores eventos da Google no mundo. E um dos cases na abertura do evento foi da DASA utilizando o AI para fazer a avaliação de laudos médicos em quase tempo real para tentar encontrar achados. Então, por exemplo, você faz uma ressonância magnética, o AI entra, se ele vê algum achado, algum problema, ele automaticamente avisa. Imagina que você está fazendo a ressonância ali, o AI está trabalhando do lado. Antes tinha que esperar, pegar o resultado, o médico laudar, etc. Então, isso a gente está muito avançado. Quando a gente fala do lado de cá, exatamente para a utilização da Carry On ou, por exemplo, para a experiência, porque o aplicativo da Carry On não deixa de ser um aplicativo de experiência para o profissional médico, e que é muito bom, realmente é incipiente e realmente precisa melhorar. E aí eu entro na pergunta que você falou, quais foram as dificuldades? A dificuldade é demonstrar por A mais B que vale a pena sim fazer investimentos fora. Uma reprogramação de ressonância, uma nova máquina de ultrassom, etc e tal, nessa parte da experiência e tecnologia que vai trazer essa experiência para o médico, para o paciente, para o usuário, para o profissional de saúde,
para que isso se transforme e seja algo mais fluido, mais líquido e, consequentemente, traga mais rentabilidade para a empresa. Então, vou dar o exemplo sempre da Carry On, a gente está aqui até para falar disso. Sim. O processo que hoje, né, de forma tangibilizada, a Carry On traz para o profissional da saúde, traz para o contratante, existe um nível ali de eficiência extremo e imediato. E é um investimento em tecnologia de baixo nível. Então, assim, mas é a questão da gente, às vezes, ter resistência no foco. O meu foco aqui é investimento em tecnologia, IA e para laudo. Mas dá uma olhada nisso daqui. Então, se eu puder te falar, é isso. É essa virada de chave para olhar o seguinte. Vale a pena investir lá, mas vale a pena investir aqui também. Porque não adianta ter a melhor máquina possível se você não vai ter paciente ou usuário para utilizar aquela máquina. Exato. Tem que ter o equilíbrio, né? Exatamente. É isso avançar só de um lado, o outro vai ficar defasado. E aí não vai encaixar. É isso aí. E é paradoxal porque a ponta de todo o sistema é o médico e o paciente. E eu vejo que há uma negligência mesmo no cuidado, principalmente ao médico. Ele é negligenciado. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente participou da Conap o ano passado e a gente foi uma empresa que fez um certo sucesso porque de diversas soluções focadas na assistência, a gente era uma das poucas soluções... Focada no profissional. No profissional da Isso é muito legal. saúde. E aí você vê assim, cara, mas se tem pouco, se já tinha gente lá, é porque não se olha para essa peça essencial no todo o fluxo de atendimento. Vou dar um exemplo do que você está falando, tangibilizando um pouco mais aonde eu estava. Existia um investimento muito alto em uma plataforma mundialmente conhecida para fazer a experiência do médico, para acompanhar o médico. Inclusive, nessa plataforma, algumas das minhas atuações iam ser... Quando um médico ligava, por exemplo, para o NAC para fazer um agendamento do exame dele próprio, ele não passava por uma URA ou não passava... Ele era atendido por alguém um pouco mais especialista. Quando alguém da família dele também, eles tinham prioridade no atendimento. Então, a gente trazia toda uma experiência, porque a gente falava o seguinte... Cara, é esse cara do outro lado da linha que faz o negócio acontecer no final das contas. Então, ele tem que ter a melhor experiência possível. Não adianta ele não ter a melhor experiência possível, o usuário ter e sair feliz, e o médico tá triste com o que ele tá fazendo. E se o médico falar qualquer coisa diferente de A ou B, a experiência do cliente, do paciente, vai ser muito ruim. Então, por exemplo, esse investimento foi cortado. Porque começaram a ver e foi cortado. E aí eu acredito muito o seguinte, eu acredito sempre que a tecnologia não é a solução, a tecnologia é o meio. E o que eu acho legal é que a gente está conseguindo fazer uma série de mudanças de processos com tecnologia de baixa complexidade para trazer essa melhor eficiência. E essa é melhor experiência. Então, isso que eu estou achando bem, bem interessante. Show de bola. Jujuba, dê sua contribuição aí para o Morelli. O que você quer saber dele? O que eu quero saber do Morelli? Risadinha. Morelli, nessa jornada sua, você trabalhou em companhias de capital aberto e a relação com os investidores e o mercado impacta diretamente na liderança de cada setor, você acha? Impacta, mas vai depender de empresa para empresa, de conselho para conselho. Tem conselhos que estão muito bem pautados, muito bem definidos os objetivos e aqueles objetivos não fogem da mesa. Uhum. Isso é muito claro, tá? Tem outros que não. De acordo com a maré ou a temperatura, isso é mudado. E aí, isso é muito ruim porque se gasta muito dinheiro, estressa muito a equipe, muito trabalho jogado fora. Então, tem uma diferença direta, sim, e vai depender. E depende também muito do seguinte, independente de ser capital aberto ou não, se a empresa tem uma liderança familiar ou não tem familiar. Isso também muda muito. E hoje, no Brasil, muitas das instituições, se não são a maioria delas, em health, em saúde, são lideradas por famílias. Né? Muitas delas já passaram por alguns processos, né, de colocar executivos, ir para o conselho, mas o conselho ainda tem uma forte atuação nisso. Uma questão familiar. Exatamente. Que pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Então, assim, vai depender de empresa para empresa, mas sim influencia diretamente, fato. A gente vive isso, né, Fê? Você e a Gabi. Mas a gente... Nós somos...
boa liderança. Com certeza, Só. com certeza. O que eu gosto muito da Fê e da Gabi falando sobre esse assunto aqui é exatamente porque elas entram em embate no meio das reuniões, das Sim. discussões, etc e tal. Elas não deixam uma a outra sobrepor uma questão. Enquanto elas não concordam uma com a outra, elas vão discutindo e acaba a reunião e falam, a gente ainda não resolveu esse assunto. Ela e acaba fala, a reunião. gente, quero resolver isso aqui agora. Mas é ótimo, isso é ótimo, porque se estressa ao máximo ponto possível, entendeu? Um assunto que pode ser amplamente discutido e definido. Sim. A minha atuação é até muito falar com elas assim, legal, gente, é muito bom fazer isso. Vocês não podem ficar 4 semanas discutindo sobre um assunto, não. Vocês querem brigar, então vocês entram naquela sala, a hora que vocês resolverem, vocês saem. Exatamente. Né? Vai almoçar junto, vai tomar um sorvete. Briga e vem com a solução pro isso resto aí, da isso aí. turma. É mais ou menos isso. É o que a gente tá aprendendo. Mas é Ainda- muito bom. E ainda mais, mesmo a questão de vocês tendo, né, a mesma... Como é que eu posso falar? Não é a mesma formação, é a mesma criação. O legal é que vocês são muito distintos e com formações distintas. Você é advogada, ela é engenheira química, não é? Isso. Exato. É interessante participar das reuniões. É interessante e divertido. Mas o mais legal é o seguinte, igual, né, muita gente, quando eu tenho falado da Carry On, eu fiz um post no LinkedIn, que eu fui fazer parte, né, tô fazendo parte do conselho, muita gente me perguntou, pô, os sócios, tal, quem são especialistas em quê? Aí eu falo assim, uma advogada, outra engenharia química. Aí eu, oi? Aí eu falei, eu até brinco assim, né, com os colegas médicos. Eu falei, por isso que tá dando certo, cara. Não tem nenhum médico como fundador. Ele, para com isso e tal. Eu falei, não, cara, mas é legal, porque é o seguinte, elas pensaram uma coisa fora do viés médico que o médico tá acostumado. E tem um cuidado integral, puro com o médico. Que não é outro médico para outro médico. Não, é uma advogada e uma engenheira química pensando na melhor experiência para o médico. Então, eu acho que por isso que também está dando muito certo. E é muito legal essa mistura. Pessoas que estão vendo totalmente de fora a realidade do médico. Isso é definido brilhantemente por José Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha. É isso aí. Eu acho que os médicos eles estão tão imersos no dia a dia deles e eles já se acostumaram com uma rotina, por vezes, de negligência. Essa semana a Folha de São Paulo me procurou, que eles estão fazendo uma matéria sobre o grande número de calotes que os profissionais da saúde levam. E o que mais chamou a atenção da repórter lá da Folha foi que eles levam calotes e, por exemplo, não entram na justiça, eles aceitam. Ficam com medo, retaliação e coisa e tal. Ou às vezes até pela rotina agitada, assim. Não vou perder tempo com isso. Exato. Então, vou assim, seguir minha vida aqui e fazer outro plantão para cobrir esse aqui que eu levei o calote. Exato. Então, assim, a solução da Carry On veio de uma advogada e de uma engenheira, porque os médicos já se acostumaram a pegar plantão em WhatsApp e acham isso normal. Acham isso normal não receber. Então, eles estão na batida louca lá da vida deles e vão negligenciando. E aí, outros setores, a imprensa, por exemplo, tá vendo, gente, o que tá acontecendo aqui não é legal. O legal é que vocês representam essa parte, né? Porque vocês blindam o médico, né? Vocês Exato. não, agora Nós, exatamente. blindamos os médicos. A gente blinda, eu falo que nós fazemos uma curadoria de boas vagas para que eles não, para que essa rotina de levar calote seja pelo menos reduzida. E caso aconteça, na verdade, a Carry On também está assumindo um risco e uma responsabilidade. Exato, junto com vocês. É isso aí. Mas, então, Morelli, a gente está falando dessa relação de investidores e tudo mais, e como foi liderar e fazer essa gestão. Fala pra gente quais foram os principais feitos, assim, que você construiu, mesmo com todos esses desafios, que você fala assim, cara, eu fiz um bom papel, eu entreguei, eu melhorei o dia a dia do paciente dentro da instituição ou de todo o conglomerado. Eu acho que o que eu posso falar seria acessibilidade, informação e agilidade. O que eu posso falar com isso? Acessibilidade é quando o paciente, o usuário ou o cliente precisa marcar um exame, que isso seja rápido e que isso seja fácil. Hoje ainda, 80% da demanda de marcação de exames no Brasil é feito por canal de voz. Não é feito pelo digital, como acha que, por exemplo, umas instituições financeiras são completamente digitais, né? Então, quando ele liga, ele vai ser atendido. Quando ele é atendido, ele é bem atendido. E quando ele é atendido, ele consegue o agendamento que ele quer.
Se ele não consegue o agendamento que ele quer, a gente acha uma forma de conseguir esse agendamento. Então, quando eu falo disso também, por trás, o que eu fiz na DASA? Antes, na DASA, eram várias unidades de negócio. Então, tinha unidade de laboratório, de hospitais e, por exemplo, oncologia. A gente juntou isso tudo. Então, hoje, se um cliente ligava, e vou dar uns exemplos de nomes de laboratórios de São Paulo, se ele ligava para pedir, por exemplo, um exame no Delboni, e o Delboni não tinha, eu tinha o Hospital Santa Paula que tinha no mesmo dia, eu poderia ou vice-versa. Então, esse ecossistema foi muito legal. Então, quando ele ligava, ele conseguia ser atendido e quando ele era atendido, ele conseguia ter a marcação dele, tá? Por outro lado, também o informacional. O informacional de várias formas de como eu quero ter meu exame, eu tenho o resultado do meu exame, eu tenho o resultado do meu exame rápido. Eu consigo ter isso por um aplicativo, eu consigo pedir pelo WhatsApp, né? E também as informações. E as partes de informações, a gente estava utilizando muito bot, e o bot, a partir do momento, tanto de voz quanto de texto, e começando a usar também AI generativa, tá? Para alguns momentos. Vou dar um exemplo da utilização de AI generativa. Eu não sei se uma de vocês duas já foi num nutrólogo, alguma coisa, e os nutrólogos pedem lá 40, 50 exames, né? Você acha que vai tirar até o sangue do seu corpo todo, de tanto tubo, né? De tanto exame. E são exames totalmente distintos. E, às vezes, existem preparações distintas. Então, às vezes, o laboratório te manda 4 preparações diferentes e você fica até com dúvida. A gente pegou isso tudo, todas as preparações que foram mudadas ao longo do tempo, botou numa IA generativa, essa IA generativa começava a cuspir uma preparação só de uma forma até de vídeo. Então, você não recebia mais um texto, você viu o vídeo. Então, era bem legal. Então, a gente começou a fazer essas mudanças exatamente para trazer uma melhor experiência, mais agilidade. Então, assim, eu acho que ninguém quer perder ou gastar muito tempo do seu dia fazendo agendamento de exame. Eu acho que ninguém tem satisfação em ir num laboratório e tomar uma agulhada. Então, quanto menos tempo eu tomar seja ele por voz ou seja ele pelo digital, para que você faça isso, melhor. Agora, o que eu posso falar de uma transformação muito grande, que chamou muita atenção, foi o seguinte: a gente implantou na DASA, do mesmo jeito que hoje você faz o check-in para aviação, que você não passa mais lá no balcão e vai direto, a gente fez isso para os laboratórios. Então, a partir do momento que você agendava um exame ou até não agendava o exame, você poderia começar no aplicativo da DASA, que é o NAVE, antecipadamente o check-in, e quando você chega no laboratório e se identifica, muitas vezes você nem passa pela recepção, você vai direto para a coleta. Isso foi um game changer, isso mudou o jogo, porque o cara que ficava, às vezes, 20 minutos dentro de um laboratório, ele começou a ficar 8, começou a ficar 12. E aí, isso sim começou a vir clientes de outros laboratórios para a DASA. Então, esse nível de satisfação que foi ainda mais tangível, porque se eu faço tudo aquilo do call center que eu comentei antes, mas ao mesmo tempo você é cliente de uma financeira Born Digital, por exemplo, você fala, beleza, os caras se atualizaram. Mas quando ele vai dentro de um laboratório e antes ele gastava o maior tempo na recepção, depois coleta rápida e cafezinho, hoje ele gasta o mesmo tempo na coleta e mais tempo para tomar o café dele. Então, isso gera uma experiência real. Muito legal. A inteligência artificial vai dominar o mundo. É isso que eu ia falar. Eu acho que ela não vai dominar, mas eu acho que ela vai... Eu acredito muito, assim, vamos falar em dois polos, assim. Inteligência artificial, por exemplo, o exemplo lá do médico, né? Muito mais rápido, menos erro, mas eu ainda dependo do médico. Sim, sem dúvida. Né? E temos que depender do médico para fazer uma avaliação, e o médico também vai ensinando, e a própria máquina para o machine learning vai aprendendo. Do lado, quando eu falo aqui do atendimento, do recepcionista, do cara do call center, eu entendo que a AI vai ajudar muito a auxiliá-lo a ser mais assertivo e rápido. Vai acabar com a profissão. Acho que não vai acabar, mas vai diminuir muito. Vai diminuir bastante. Porque antes, o cara, por exemplo, que no call center tinha um tempo médio de atendimento de 15 minutos para atender um agendamento, vai ter 6. Então, vamos lá, quase dividir por 3. Então, eu não vou precisar dos outros 2, vou precisar de uma pessoa só. Então, a gente vai começar a ter gente mais especialistas nisso. Então, acho que assim, vai ter uma boa dominância, mas eu acho que não vai acabar. Vai ser mais como por exemplo, como um auxiliar ali, como um navegador, vamos dizer, do que propriamente dito assumir tudo. No exemplo mesmo da ressonância, ela não vai substituir o médico. Vai acender o alerta para o médico olhar aquilo ali com atenção e falar, peraí, tem que olhar isso aqui rápido. É isso. Ou ela vai fazer boa parte do trabalho dele. Sim. Então, antes também, se precisava de 10 médicos, vai precisar de 3.
Então, eu acho que é isso. Agora, tem algumas coisas, logicamente, que o AI vai dominar geral. Isso Vai. não vai precisar de mais gente, mas não é tudo. Uhum. E o pessoal, os médicos, por exemplo, os gestores, eles aceitam bem isso? É uma coisa que já está difundida na saúde, por exemplo, o uso maciço da inteligência artificial? Eu acho que aceita sim, Fê. E tem boa parte que eu acho que às vezes eles nem sabem que tem. Tá? Porque eu acho que vocês que estão mais tempo, inclusive nessa, vamos dizer, nessa estrada comercial com a Carry On, tem muitos médicos que você tenta trazer um médico para a tecnologia, o médico não quer. Exato. É uma resistência muito grande. Ele quer continuar lá no papel dele, ele quer continuar no arquivo dele, ele quer continuar na agenda de papel dele, dando uns exemplos ali básicos de agendamento. Então, assim, muita coisa ele não vai nem notar que existe isso por trás, porque isso já vai ser constituído. Mas a aceitação tem sido boa, sim, ainda mais nos últimos 1 ano, porque isso tem sido falado massivamente, né? Faço uma alusão com os aplicativos lá de deslocamento, né? Os Sim. taxistas, hoje, por exemplo, um desses aplicativos, eles abriram para o táxi. Tem taxista que entra, tem taxista que não entra. Tem taxista Sim. que entra e fala, cara, tô muito feliz de ter entrado. Aí o outro colega fala assim, você é um traíra, você entrou, tal. Cara, mas não dá, é o fluxo, é as coisas acontecendo e não tem jeito. Você tem que, às vezes, ter essa, né, pegar esse fluxo para ter. Então, trazendo sempre a possibilidade aqui da Carry On. O cara que hoje pega plantão pelo WhatsApp, o cara que pega plantão hoje por um post no Instagram, alguma coisa, o nível de segurança e risco dele é altíssimo. O colega do lado dele que está utilizando a Carry On, por exemplo, o risco dele é baixíssimo. Ele fala, cara, eu estou fazendo muito mais plantão que você. Não, você fez 10, né? Quantos calotes você tomou? 4. Beleza, cara, eu fiz 7 e recebi os 7. E ainda tem novidade por aí, né? E eu recebi mais rápido. Exatamente. A gente, a partir de maio, vamos ter antecipação de recebíveis. A gente fez uma pesquisa com os médicos e do nosso universo de entrevistados, 70% ratificou que é um ponto de decisão receber à vista, né? O plantão. Então, a gente acredita que os médicos vão aderir ainda mais às nossas vagas, porque eles vão fazer o plantãozinho e já vão estar com dinheiro no bolso. É isso. Hoje, quase quando que de ele imediato, recebe em 60, 90 dias, tem algumas instituições que demoram 48 6 meses. horas, tá o dinheiro na mão e é isso. Então, assim, quem não se embarcar também, beleza, não é que vai morrer, pode sobreviver, mas vai ser um pouco mais dolorido. Com certeza. E, Morelli, falando um pouco dessa jornada do médico, eu não sei se você vivenciou isso, mas a dificuldade das instituições, eu imagino, grandes instituições, em contratar bons profissionais também. Você chegou a viver isso dentro da sua jornada de experiência do paciente ou era uma coisa mais isoladinha lá? Era algo mais isolado, mas como eu participava do conselho executivo toda semana, eu ouvia muito sobre esse aspecto. Né? Hoje, a sua grande maioria, se não é quase sua totalidade dos médicos, eles são PJs, eles não são contratados. Mas, por exemplo, são PJs com um nível de relacionamento mais perene. Né? O cara é PJ, mas ele está aqui comigo trabalhando há 1 ano. Mas é um cara, basicamente, que ele pode amanhã começou a não vir. E isso eu posso falar que eu estava mais perto, porque como eu era responsável pela central de atendimento e agendamento, quando os agendamentos começavam a cair um pouco o volume, os médicos da ponta vinham reclamar com o diretor médico que vinha falar comigo falando, cara, tem médico que está querendo sair daqui porque a agenda dele está ficando vazia. Então, tinha isso sim, uma questão dessa experiência, era meio que um relacionamento tipo, cara, ou você me dá ou eu vou para outro lugar, ou você me vai... Então, assim, tinha uma perenidade, um relacionamento que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, assim, cara, aqui não tá bom pra mim, eu vou pro outro. Aqui não tá bom pra mim, eu vou pro outro. Então, eu acompanhei um pouco, assim, de longe e via muito uma dificuldade do seguinte. Às vezes, acontecia isso com os médicos, desse nível de, cara, tá muito ruim a agenda de amanhã e eu não vou. Isso eu já vi. Do mesmo jeito, eu vi, não vou amanhã porque eu estou doente, ou outros motivos. E aí, eu vi uma complexidade enorme e uma dificuldade enorme de encaixar médicos para a gente não ter
que realocar. E diariamente a gente pegava um mailing de vários clientes realocando ele para outros lugares ou outras datas porque o médico não pôde ir, ou também a máquina não pôde funcionar, etc. Então eu acho que assim, e aí sempre puxando agora, por exemplo, dando um exemplo e tangibilizando o aplicativo, se tivessem, por exemplo, a Carry On, eles rapidamente nem precisariam fazer essa loucura de, vamos dizer, de realocação, né? Mas isso era real, isso era praticamente diário, isso. Porque são poucos a minoria, né, dos médicos em CLT, que eles mesmo estando lá, eles vão ganhar o salário, eles vão ganhar porque está agendado. Se não tiver agendado, eles não vão ganhar. Eu vejo que a contratação médica no país, ela é volátil e por vezes amadora ainda. A gente entra em grandes instituições aqui de BH, de São Paulo até. Você fala assim, como é que você contrata? A gente contrata por indicação. E às vezes publica, por exemplo, no LinkedIn, assim, de última hora e tudo mais. Então, e por ter essa característica muito volátil de eu estou aqui hoje, mas se aparecer uma proposta melhor, eu tenho esse direito. Melhor e mais segura, né? Eu sou PJ. Os hospitais estão sempre na dependência e nessa situação instável e não tem muitas soluções. Estamos agora com a Carry On para você concentrar esses médicos em um lugar e eles receberem essas propostas de forma muito rápida. Se você fazer uma pesquisa, por exemplo, as instituições publicam vagas no LinkedIn, mas pergunta se os médicos estão no LinkedIn. Isso é verdade. Eles não estão. Isso é verdade. Porque eles formam, hoje, eles já falam, não, beleza, já tem umas vagas no WhatsApp aqui, pra que eu vou fazer LinkedIn? Aqueles médicos, né, que tem formação, que é congresso, que tem uma questão um pouco mais acadêmica, eles estão lá. Né? Eles mas estão. Os caras do batidão não estão. Não estão. Não estão no LinkedIn, mas estão na Carry On. É isso. Mas o interessante... E se não estão, venham pra Carry On. E quando você fala, eu sou um aficionado por metodologia e processos, né? Eu sou Black Belt, Scrum Master, eu adoro isso e me divirto. E aí, quando você fala exatamente isso, né? O cara bota a vaga no LinkedIn, ele vai lá no link e tal. Aí, toda vez a instituição tem que ver. Me manda seu CRM, me manda seu isso, me manda seu aquilo. Indo lá na base da Carry On, já tá tudo pronto. Lá. Verdade. Exatamente. Os médicos, quando baixam o aplicativo, eles vão lá, lançam todos os documentos, CRM, diploma, comprovante de RQE. Gera o currículo, fica lá. Exato. Então, a contratação é rápida, a seleção é rápida. Eu falo para nós aqui também que estamos crescendo e contratando outros profissionais também. Às vezes é chato isso, porque tem uma tendência tem que fazer também... o processo todo de novo sempre. E tem uma tendência... muito moroso. Uma vaga, as pessoas simplesmente se aplicam para essa vaga. Às vezes ela não tem o requisito, mas ela tá lá aplicando. E aí você pede todo um tempo, gostei do perfil. Aí quando você vai ver a documentação, não tem essa formação que a gente exigiu, tal. Então, se tivesse concentrado no lugar que você já bate, vê a pessoa, vê a comprovação, fala, esse aqui dá pra fazer uma entrevista, esse aqui não dá. Eu brinco assim, eu sou metódico, imagina se eu precisasse de uma psicóloga, tá? O primeiro lugar que eu iria procurar seria lá no CRP. E falar, me manda o nome de todas as psicólogas que tem CRP e pagamento em dia. Aí ia me mandar. Aí, a partir daí, eu ia falar, por quê? Porque eu já sei que ela realmente é uma psicóloga. Você entendeu? Eu tô fazendo uma analogia. Exato. É a mesma coisa com o médico, porque hoje você corre o risco, às vezes, de fazer um atendimento com um médico fora de convênio, porque o convênio é muito sério com isso. A gente já viu aí várias reportagens que médico que não é médico. E é legal que vocês fazem toda essa certificação, né? Exato. Toda essa avaliação com todas as instituições, esses conselhos. Exato. Etc. A gente realmente... Eu brinco que a gente não inventou a roda. A gente trouxe segurança para a roda. Então, a instituição contrata com segurança, o médico é contratado com segurança. Então, a gente faz melhor o que já está sendo feito sem tanta segurança no mercado. Melhoria contínua. Exato. Morelli, para onde você vê a saúde, a tecnologia e a saúde indo no futuro, assim? Para onde estamos indo? Eu vejo, como eu sempre vou separar em duas partes, tá? A parte de medicina, de tratamento medicina e outro a parte administrativa mesmo. Eu acho que a medicina a gente está evoluindo muito, a gente vai evoluir cada vez mais. O Brasil é referência em muitas coisas no mundo, né? Lá na DASA, sempre trazendo esse evento, a gente tinha uma porcentagem de clientes que vinham de outros países para fazer exames no Brasil, por causa do nível de qualidade da saúde e preço.
né? Porque lá Sim. paga em dólar, Sim. aqui paga em real. Então, acho que a gente tem muito que evoluir. E vai evoluir demais. Eu lembro um pouco antes da minha saída, tinha chegado uma máquina nova de genética lá, que é um negócio fenomenal, assim. É um negócio espetacular. Então, acho que a gente vai avançar cada vez mais, mas tem um ponto. A gente tem que avançar cada vez mais e atuar cada vez mais na medicina preventiva. Que a gente fala que faz, mas eu acho que faz mal feito e precisa melhorar. Olha que eu não sou médico aqui para estar falando isso, eu estou falando do meu ponto de vista. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita. Que isso leva à situação que hoje a gente vê a todo momento em reportagem planos de saúde aumentam X%, tal. Então, tudo está ficando cada vez mais caro. Por quê? Não se tem medicina preventiva, consequentemente, tem mais sinistro, consequentemente, fica tudo mais caro. E também tem um pouco da cultura do povo brasileiro, tá? Isso eu vejo até na minha família. Eu tenho uma dor de cabeça que continuou, tomei remédio, não deu certo, eu vou pro pronto-socorro. Por que você vai pro pronto-socorro? Faz uma consulta online. Esse negócio de consulta online não funciona. Cara, faz uma consulta online Mais uma vez, as pessoas aversas à tecnologia. Faz uma consulta online primeiro. Ou, por exemplo, tem várias agora empresas, né? Doutor Consulta e outros abrindo 24 horas, tá lá. Vai numa UPA. Às vezes o pessoal também tem um preconceito sobre uma questão da saúde pública. A nossa saúde pública é fenomenal. O problema é que ela não tem capacidade. Exato. Esse é o problema. Mas ela é fenomenal. Ela é altamente estressada. Exatamente. Então, assim, tem isso. Quando eu vou falar da parte da tecnologia na administração, eu vejo muito que a gente está num momento de inflexão, Fê, porque é o seguinte, as instituições estão passando por uma questão que teve uma alavancagem financeira muito grande nos últimos anos. E nesse momento elas estão enxugando para que elas possam recuperar essa saúde financeira. Então, os investimentos, eu acredito que nesse ano, no próximo ano, eles vão estar mais limitados. E vamos lembrar, a saúde, lá na pirâmide Maslow, vamos falar dessa forma, ela é básica. Então, você vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, a empresa do outro lado, ela está preocupada, sim, em perder share para um concorrente, mas ela sabe que não vai perder movimento. Porque saúde, todo mundo vai ter que continuar fazendo exame, isso tudo. Então, eu acho que vai ter um pouquinho de uma pausa aí nesse momento. Vai ser muito mais focado em processos do que tecnologia em si. Mas eu entendo que tem muito ainda, um caminho muito grande para trazer tecnologia para cá. Vou dar um exemplo de um super app de um banco financeiro para, por exemplo, um super app de uma instituição de saúde. Tá longe. Lá no própria central de atendimento lá da DASA, quando eu entrei, eu tinha saído de uma outra, que eu falei, a comparação era extrema, da onde que eu vim para onde que eu fui. Lá já estava utilizando bot com AI generativa, com URA de voz, mas ao mesmo tempo tem um ponto aqui que sempre é importante saber. Vale a pena investir também? Será que precisa chegar nesse nível? Qual tipo de retorno vai ter? O cliente do outro lado vai querer? E tem uma coisa de saúde que é muito interessante, né? Você tem clientes com 1 dia de idade com mais de 100 anos. Então, você também tem que ter todos os canais. Então, assim, eu acho que tem muito a evoluir. Então, quando eu falo em parte de medicina, eu acho que isso vai continuar acelerando sem parar. Quando eu falo do lado aqui da administração e tudo, isso está andando a passos curtos. Eu acho que até por isso, às vezes, a gente tem dificuldade de entrar numa empresa. Porque muitas vezes vai falar assim, a gente tem aqui tal. Mas precisa de integração? Precisa. Mas eu tô limitado de gente, tá difícil, etc. Então, a gente corre isso todo dia. Então, assim, eu acho que tá um pouquinho mais lento, mas tende a acelerar nos próximos anos. Assim a gente espera. E só antes de finalizar aqui, não sei se a gente já tá caminhando pro fim, você sempre esteve muito próximo da experiência do paciente, do cliente, usuário. Paciente, cliente, usuário, aprendi, viu? E agora você, com a Carry On, veio para o outro lado da moeda, pode-se dizer assim, com a experiência do médico e também da instituição, porque a gente atende o médico e a instituição. E nós vamos nos preocupar com a experiência de ambos. Como é que é isso para você? Na verdade, a gente tem uma experiência agora que é B2B e B2C, né? Uhum. A gente tem o B2B com contratante e o B2C com profissional de saúde, né? E a gente quer explorar outras coisas, né? A gente tá até discutindo, será que a gente não pode mandar uma pesquisa para a pessoa que foi atendida? Mas como é que a gente faz? Então, assim, que aí seria uma coisa também B2C, mas com o paciente. Uhum. Eu tô achando fenomenal isso, porque, na verdade, se você olhar como jornada, é uma jornada única, que, na verdade, elas são complementares, né? E muito da sua experiência lá, talvez da dor do médico lá, você pode
ajudar, trazer para cá. cá e... Mas quando você olha do contratante em si, o que a gente quer entregar para o contratante com a Carry On é uma questão de eficiência Sim, e segurança. sim. Então, assim, ele vai saber quem ele está contratando, onde é que ele passou, se ele é certo, etc e tal. E eficiência, porque antes eu precisava de 10 pessoas no RH, 10 pessoas no financeiro. Você não vai precisar mais. Sim. Logicamente, você não vai ir a zero, porque tem que continuar tendo algum fluxo. Mas a gente vai trazer experiência, vai trazer eficiência nisso. Então, quando eu falo muito para o contratante, é a parte de eficiência e segurança. E agilidade, Sim. né? Porque antes a gente comentou agora um pouco, né? E tá dentro da eficiência também. Todo médico que mandar agora, manda currículo, manda documentação, manda... Não precisa. Tudo tá pronto. Tá pronto, né? Beleza. Do lado, quando eu falo de B2C, que é exatamente o profissional de saúde, eu acho que a Fê falou muito bem, é o cara também ter a segurança que ele tá contratando, ele tá indo numa instituição que vai dar, porque isso é importante falar, né, Fê? A gente vai na instituição. A gente olha se o local de trabalho ele é salubre. A gente olha se ele tem todos os equipamentos. Porque lá no início, você me contou, né, Fê? Teve várias coisas que os caras às vezes chegavam na instituição e falavam, pô, impraticável fazer plantão aqui. O que mais Exatamente. acontece é pode ir. A equipe médica são 3 médicos. Isso. Aí chega lá, é só o cara ele. e Deus. É o cara e Deus, exatamente. Então, traz um pouco de segurança. Não a segurança só no que ele vai prestar como atendimento, como a segurança financeira. Vários tomam os calotes. A questão da experiência. A Carry On entrega muito mais do que simplesmente você conseguir uma vaga e você receber para essa vaga. Você tem o EAD, você tem cursos, você tem o lounge, tem vários benefícios, os games, enfim. Então, eu acho que a Carry On com o profissional da saúde, além do cerne, né, o que é o principal de, eu vou te gerar receita com segurança, aqui você tem um bom parceiro para uma série de outras coisas a não ser disso. Sim. Então, né, Fê, tem no futuro várias ideias que às vezes o médico vai querer viajar, a Carry On vai ajudar ele. Como é que ele pode fazer isso? Ele quer comprar um carro, a Carry On vai ajudar. Ele quer fazer um curso, tem aqui também. Ele quer saber sobre um tema XYZ, tá aqui também. Então, acho que vai criando exatamente um parceiro de bolso. A gente brinca, né? Até um dos outros sócios seus, ele brinca, né? Quais são os principais apps no seu telefone? Ele sempre fala isso. Sim. Já viu o Romão falando disso. E a gente quer que a Carry On seja um dos principais apps que esteja nos telefones, nos smartphones de todos os médicos. Exato. Para ele não só ver essa possibilidade de plantão... Se não o principal, né? Exatamente, como outras coisas. Que ele não use mais o WhatsApp para olhar a vaga, que ele olha para isso. E assim, a gente não precisa falar que tem um público específico. Pode ter um médico super renomado, com a clínica dele, etc. E se um dia esse cara, eu tô precisando aprimorar... tal coisa eu preciso exercer. Como é que eu posso exercer? Pode exercer num plantão, não tem problema. Vai lá, pega um plantão, vai lá, passa um dia, é isso mesmo, vi. Então, assim, é uma coisa que as pessoas também, os médicos também têm que pensar que às vezes pode ser um teste para alguma coisa que ele quer fazer, a visualização desse plantão, entendeu? Então, eu acho que é bem legal, assim, esses dois lados se juntando. Maravilhoso. O super app dos médicos. Isso que a gente... Eles vão... Nós não estamos só dos intrínsecos médicos, né? à jornada. Os profissionais de saúde. Sim, os profissionais né? da saúde como um todo. Sermos parceiros intrínsecos na jornada, tanto profissional quanto pessoal. É isso aí. Para terminar, Morelli, a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui. Como é o Morelli na vida pessoal, dentro de casa? Qual que é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Que eu sei que tem umas coisas radicais aí. Radicais são meus 2 filhos. Quem tem filho gosta de coisa radical. Quando eu estou fora do meu trabalho ou do dia a dia, principalmente gosto de ficar com a minha família. Eu tenho uma pequenininha de 3 anos e outra de 7. Sou casado com uma psicóloga. Eu te escolhi bem. Claro, eu sou doido, preciso de alguém para me Isso. Isso aí. Mas, terapia ao vivo. Em tempo real. Em tempo real. Mas eu tenho um negócio que desde muito pequeno eu gosto muito de automobilismo. Então eu pude correr de kart durante alguns anos da minha vida e depois eu fui para rally de velocidade. Nós vamos ter que fazer outro kart que é o Rion para... O Rally dos Sertões. A Fê já quer ir mais. E aí eu pude participar de vários rallies a nível estadual, nacional, mundial, sul-americano. Corri com algumas equipes de fábrica também. E foi muito bom. Automobilismo é legal que você pode parar e voltar depois. E aí, quando o Gabriel nasceu, houve que meio um comum acordo lá, né? Porque falou assim, você já trabalha viajando, você já viaja para competir.
E aí, como é que vai E ficar seu agora? filho? Eu falei, não, beleza, eu dou uma parada no... Porque também são poucos esportes ainda no Brasil que você consegue também viver por. Aham. E eu também tinha uma paixão sobre essa parte profissional. Então, eu sempre levei esse esporte como hobby. Não que eu não ganhava dinheiro com isso, ganhava, mas é algo que eu poderia parar e não ter problema. Então, hoje, por exemplo, quando eu não estou aqui, ou eu vou pro sítio, ou fico fazendo trilha. Eu gosto muito de mato, gosto muito de cachoeira. Então, eu sempre tento me divertir nessa parte aí mais de radical, como a Fê falou. A natureza. É bom que a natureza dá uma alinhada É a válvula de escape, É, né? Cada um uma tem que ter alinhada uma no- válvula de escape, não tem no jeito. psicológico. É isso Aí ele vai com a psicóloga, tá 100%. Volta Imagina, 100%. vou pro mato com a psicóloga. a melhor Volta coisa que 100%. tem. Maravilhoso. Volta 100%. Viu? Talvez é o que tá faltando pra gente, arrumar uns parceiros psicólogos. Psicólogo. Pra fazer trilha. Não, pra aguentar a jornada de ser empreendedor só assim. Misericórdia. Aí você tá lá, você estressa, mas tá fazendo terapia ao mesmo tempo. Estresse terapia. Pronto, tudo resolvido. Equilíbrio. Exato. Morelli, muito obrigada por ter Obrigado a aceitado. vocês. Foi uma conversa muito legal. Em breve vamos fazer outra, já que você faz parte do nosso time agora. Do time. Se bobear, da próxima ele também entrevista, gente que ele vai Isso trazer mesmo. pra nós aqui. Tenho muita vontade de entrevistar algumas pessoas que estão na gerência total de hospitais e tal, que deve ser uma bagunça generalizada. Mas muito obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o episódio. Em breve, daqui a 2 semanas, nós temos mais uma rodada de conversa. Valeu! Obrigada. Valeu.